esquecido, pronto. A aula já tá gravando, pronto, tá gravando já. Então, gente, o que é que significa mol? O que é que vocês me respondem? Fala pra mim no chat. O que é mol? Manda aí pra mim no chat pra ver se vocês estão tão fera mesmo. E aí, Sara, Amanda, vamos lá. Gente, mol é quantidade de matéria, né? A definição mais clara para mol é essa: quantidade de matéria. Beleza? E quando nos referimos a mol, né? Mol acaba trazendo para a gente um conjunto de entidades que, segundo Avogadro, vale exatamente 6,02 vezes 10 a 23. A gente aproxima, né? A gente aproxima para 6 vezes 10 a 23. O que significa dizer que se mol é quantidade de matéria e essa matéria ela vai me expressar a cada 1 mol 6 vezes 10 a 23 entidades, eu posso fazer primeiramente essa correlaçãozinha aqui, ó, que 1 mol, seja de qualquer substância, de qualquer átomo, de qualquer componente, ele equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, tá? Elétrons, bom, enfim, sempre 6 vezes 10 a 23 entidades. Então vamos botar aqui, ó, entidades. Só que, galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. As substâncias em si, elas são iguais ou elas são diferentes? Substâncias em si são iguais ou diferentes? Substâncias, elas são diferentes. Uma substância é diferente da outra. Então, como as substâncias elas são diferentes, se você pega, por exemplo, sal de cozinha e você pega açúcar, são substâncias diferentes, elas são formadas por átomos diferentes. E cada átomozinho desse, na tabela periódica, me traz uma massa, que nós chamamos de massa atômica. Lembra lá? E o que é a massa atômica? É nada mais do que, tecnicamente, o peso do átomo. É a massa que o átomo carrega consigo, que seria o somatório, né, do número de prótons mais o número de nêutrons. Bom, isso a gente não precisa estar de acordo agora. Mas é legal que vocês entendam o seguinte: quando eu tenho 1 mol de qualquer que seja a substância, esse 1 mol ele vai ter presentes 6 vezes 10 a 23 entidades, que podem ser moléculas ou átomos, a depender do que a gente esteja trabalhando. E esse conjunto de moléculas ele vai me expressar uma massa. Esse conjunto de moléculas vai me expressar uma massa. Beleza? Tudo bem? Então, quando eu digo assim para vocês, ó, gente, eu tenho 1 mol de átomos de hidrogênio, ou melhor, de moléculas de hidrogênio, de H2. 1 mol de H2. Então, isso significa dizer que nós teremos 6 vezes 10 na 23 moléculas, ó, moléculas de quem? De gás hidrogênio, certo? E quando eu tiver esse conjunto de moléculas de gás hidrogênio lá no meu sistema, no meu recipiente, isso aqui vai me expressar uma massa. É como se eu estivesse pegando essa porção de matéria e estivesse colocando na balança. Se eu pego esses 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2 e coloco na balança, isso vai me dar uma massa. E o que seria essa massa? Seria o somatório da massa atômica desses dois hidrogênios. Onde é que eu pego essa massa? Lá na tabela periódica. E isso a gente vai chamar de massa molecular. Beleza? Então, quando eu vou lá na tabela periódica, eu percebo que o hidrogênio ele tem massa 1U. O que significa dizer que eu tenho uma unidade de massa atômica.
um átomo de hidrogênio ele tem uma unidade de massa atômica. Contudo, na molécula de gás de hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, portanto, eu multiplicaria isso aqui por 2, o que me daria uma massa de 2U, 2 unidades de massa atômica. Só que isso é referente, tá certo, a uma molécula de H2. Uma molécula. Quando eu me refiro a 1 mol de moléculas de H2, esse 1 mol vai me expressar 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2, que me resultam em uma massa de 2 gramas. Então, quando nós falarmos U ou gramas por mol, a gente simplesmente está trabalhando com a massa da molécula. A massa em U é a unidade de massa atômica, que se refere apenas a uma molécula daquela substância. E quando a gente trabalhar com gramas por mol, significa dizer a massa em gramas a cada 1 mol daquela substância, ou seja, 6 vezes 10 a 23. Tudo bem até aqui? Pegou a ideia? Pegaram aqui a noção? Dá um feedback aí no chat. Fala pra mim aí. Então, bom, vamos ver isso aqui, gente. Vamos ver isso aqui rapidão. Primeira questão. Vamos fazer juntos para ver se a gente pega aqui o raciocínio. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 miligramas, de ácido acetil salicílico, que tem uma fórmula molecular de quanto? De C9H8O4. Considerando a massa molar de ácido acetil salicílico, que é de 180 gramas por mol, e um número de Avogadro, que seria 6 vezes 10 a 23 para o mol desse ácido, qual é o número de moléculas da substância ingerida? Bom, primeiramente, o que a gente tem que levar em consideração aqui é a seguinte perspectiva. O que foi que ele me trouxe da substância? Primeiro, quem é a substância? É o ácido acetil salicílico. Beleza? De fórmula molecular C9H8O4. Vamos com calma. Tudo bem? E o que foi que ele me afirmou? Que a massa molar dessa substância equivale a 180 gramas por mol. E ele também me forneceu aqui a constante de Avogadro, que é de 6 vezes 10 elevado a 23. Galera, quando eu pego como base essas informações, o que é que eu consigo dizer para vocês? Que quando eu tiver 1 mol desse ácido acetil salicílico, eu vou ter exatamente quantas moléculas dele? 6 vezes 10 elevado a 23. E quando eu pegar esse conjunto de moléculas de ácido acetil salicílico e colocar em uma balança, isso aqui vai me dar um total em massa de 180 gramas. Vocês pegaram a ideia? Beleza. Por quê? Ele me forneceu a quantidade de moléculas para 1 mol e ele me forneceu a massa para 1 mol. Então, bom, tecnicamente, quando você tem 1 mol, você tem 180. Quando você tem 1 mol, você tem 6 vezes 10 a 23. Isso para quem? Para essa substância de ácido acetil salicílico. Até aqui foi. Entenderam o que foi que eu fiz? A correlação que eu fiz? A gente tem um ácido, ele tem uma forma, e o que foi que ele me disse na questão? Que 1 mol dessa substância vale 180 gramas, e que 1 mol dessa substância tem presente 6 vezes 10 na 23 moléculas. Show? Beleza. Então eu só acoplei ali as informações para ficar mais fácil para a gente trabalhar. O que foi que ele queria? Ele queria dessa questão qual o número de moléculas, ou seja, o número de quem? De moléculas X. Fechou? Quando nós tivermos ali, quantos gramas, galera? Quantos graminhas? 45 miligramas. Está em miligrama, né? Vamos transformar aqui para grama. De miligramas para grama, eu tenho que dividir por 1000. Então, eu teria isso aqui, 45
vezes 10 na menos 3. Por que menos 3? Porque eu dividi por 1000. Ou simplesmente você pode chegar e colocar isso aqui, ó, 0,12. Beleza? Porque aí você está transformando para gramas. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilidade? Vocês entenderam até esse ponto? Portanto, quando a gente tiver 6 vezes 10 na 23 multiplicado por 45 elevado a menos 3, dividido aqui por 180, gente, isso aqui vai me dar um total de moléculas de 1,5 vezes 10 elevado a 26 moléculas. Certo? Beleza? Aí você vai dizer: ah, professor, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que que aqui deu 26 e aqui ele deixou em 23? Porque, gente, a gente transformou aqui para quem? Para gramas, não foi? Não foi isso? Foi isso mesmo? É isso mesmo? 45 dividido por 1000. Eita. Eu botei vezes 10 a 2. Errei aqui na matemática, ó. 45 dividido por 1000 dá... É, tá certo. É 10 a menos 3. Deixa eu só ver a matemática aqui. Beleza. 45 a menos 3. Ah, tá. Foi eu que errei. Errei. Dividido por 180. Foi mal, gente. Eu errei. Não dá 26 não, tá? Dá 20. Errei aqui na matemática. Dá 20. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Gabarito letra A. Mas a base, vocês pegaram? Não, era menos 3. Era menos 3 mesmo. Foi porque eu não joguei para anotação, não. Eu deixei aqui como 45 vezes 10 a menos 3 mesmo. Só que eu esqueci de colocar o menos. Aí por isso que deu 26. Tá? Mas a base desse exercício aqui, vocês pegaram a construção dele. Como a gente fez? Primeiro, o que é que você tem que pegar? As informações relacionadas à substância. Certo? Vou repetir. As informações relacionadas à substância. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Certinho. Fernanda, boa noite. Repito sim. Veja só, Sara. Vamos lá. Vou repetir isso aqui. O que foi que ele falou aqui pra gente? Ele falou pra gente o seguinte: que a cada 1 mol do nosso ácido acetil salicílico, a gente tem 6 vezes 10 na 23, né, moléculas desse ácido, que pegar esse conjunto de moléculas e jogar numa balança, isso aqui vai dar 180, certo? Belezinha? Só que acontece, a unidade aqui está em gramas. E o que ele forneceu para a gente, do que ele queria de número de moléculas do ácido, seria de 45 miligramas. Bom, se eu pegar 45 e dividir por 1000, porque eu tenho que transformar para gramas, né? Então eu tenho que dividir por 1000. Isso aqui vai me dar 0,0045 ou simplesmente 45, né, vezes 10 na menos 3. Eu estou pegando esses 3 zeros que está aqui positivo, estou jogando para cima. Estou jogando, né, ali para a notação de 10. Portanto, quando você tiver 45 vezes 10 elevado a menos 3, você teria x. Bom, se a gente pegar aqui, ó, 6 vezes 45, isso aqui me daria, vamos colocar aqui, ó, 2,76, né? 2,76, 6 vezes 45, dá, vamos botar no geral, um todo. 6 vezes 10 na 23 vezes
45 elevado a menos 3. Isso aqui daria 27 vezes 10 elevado a 22. Certo? Sobre quem? Sobre 180. Logo, corta um zero, isso aqui fica de 21. Então, se você pegar aqui 27 elevado a 21 dividido por 18, isso aqui vai me dar um total de 1,5 vezes 10 elevado a 20. O que me daria um gabarito letra A. Beleza? Pegou aí, entendeu? Nada, Fernanda, que é isso? Agora eu quero saber de vocês, gente. Vocês conseguem fazer essa daqui? Deixa eu só apagar essa informaçãozinha aqui que não é necessária pra gente. Deu aqui um número atômico, tá? Então, a massa de cobre aqui vai ser de 64 U, ou 64 gramas por mol. Vai lá. Façam essa questãozinha aqui. Vocês. 3 minutinhos para vocês fazerem, pra gente corrigir. Faço uma, vocês fazem outra. Faço uma, vocês fazem outra. E aí a gente vai brincando. Lembra de pegar a correlação, tá? E aqui seria 3,01 vezes 10 elevado a 23. É porque nesse programa aqui não dá para elevar ao 23. Nessa aula não poderia fazer os cálculos, mas a metade. Então, nossa, seria metade. Sim, exatamente. Você poderia fazer por proporção. Exatamente. Você poderia também fazer por proporção. O que é que você vai associar aqui? Como vocês já fizeram, né?
O resultado deu letra E e é letra E sim, maravilhoso. Vocês poderiam simplesmente associar que, bom, quando você tem 1 mol de átomos de cobre, né? 1 mol de átomos de cobre, isso significa dizer que você vai ter exatamente 6 vezes 10 elevado a 23 aqui, né? Átomos de cobre, isso presente em 1 mol, que pegando isso aqui em massa, isso aqui vai dar 64 gramas a cada 1 mol. Perfeito? Quando você tiver 3 vezes 10 elevado a 23, levando em consideração que eu estou arredondando isso aqui, tá? Isso aqui vai dar x. Então, de 6 para 3 é a metade, você divide por 2. 64 para x, você também divide por 2. Isso aqui dá gabarito letra E, resposta 32 gramas. Maravilhoso. Sucesso, gente. Foi. Vamos para a próxima. Vamos lá. Belezinha. Questão simples, né? Vamos para mais uma. Vamos lá, manda em brasa. Hoje vocês vão fazer só questões de cálculos químicos e der tempo a gente vai pegar aí a parte de meia vida, tá? Vamos lá, manda em brasa aí nessa questão. Fala aí, Dão. Boa noite. Já fizeram? Todo mundo concorda? Bate aí, letra B. Fernanda já fez, Amanda já fez. Sarinha, e aí? Boa noite, turminha. Todo aí, viu? Aprenda bastante. Esse cara aí que tá aí com vocês é um cara sensacional, viu? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. É isso. Deixa só a Sarinha responder pra gente pegar. Joãozinho, você colocou para gravar? Tá gravando? Tá gravando. Bons estudos aí, turma. Valeu, cabeça. E aí, Sarinha, bateu a letra B também? Foi? Show. Maravilhoso. Vamos lá. Qual é a massa em gramas de uma molécula de etano? De uma molécula só, tá? Bom, levando em consideração que a massa de carbono na tabela é 12 gramas por mol, né? E a massa de hidrogênio na tabela é 1 grama por mol. Aqui a gente teria a massa molar de etano, 12 multiplicado por 2, já que você tem 2 carbonos, 24, né? E, bom, você tem 6 hidrogênios aqui, isso aqui corresponde a 6, isso vai me dar um total de 30 gramas por mol. Gente, vamos pegar aqui essa ideia. Ele quer a massa de uma molécula de etano, de uma. O que é que você entende? Que quando você tem 1 mol de etano, de C2H6, você tem exatamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? De etano. Portanto, quando você pegar esse conjunto, 6 vezes 10 elevado a 23, e jogar em uma balança, isso vai me dar uma massa de quanto? De 30 gramas. Só que ele quer aqui que a gente calcule a massa de uma molécula. Vocês falaram que era a letra B. Eu acho que vocês não associaram isso aqui. Beleza? Ele quer a massa de uma molécula. Portanto, a gente teria isso aqui, ó. X vai ser igual
a 30 sobre 6 vezes 10 elevado a 23. E aí? Associaram? Eita! Ele quer de uma molécula, então a interpretação é fundamental, tá, gente? Ó, de verdade, não é só fazer conta não, é interpretar também. Uma molécula. Então olha a Muito pegadinha agora aí. com nome. Exatamente. Uma molécula, né, é uma só. Quando você tem um mol, você tem um conjunto que vale a constante de Avogadro. Então, gente, quando você faz essa divisão aqui, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 5. Agora os erros agora, porque é o momento de ajustar agora. R em algum passo, Exatamente. tenho certeza que lá na hora vai estar preparado todo mundo. Ó, o resultado aqui dá 5 vezes 10 elevado a 23, o que, gente? Gramas de etano. Então, o gabarito aqui bate letra D e não a letra B. Pegaram aqui a ideia? Beleza, foi uma besteirinha, né? Mas agora vocês já estão cientes. Sempre que vocês verem uma molécula, uma só, aí vocês já pegaram a manha. Foi? Claro que pode, fica à vontade. Eu vou mandar tudo isso aqui pra vocês lá no grupo. Nem se preocupa, tá? Vou mandar tudo isso aqui pra vocês lá no grupo. Assim que fechar a aula, eu mando pra vocês. Repare. Ilusão. Iludido. Oh, meu Deus. Vamos lá, gente. Mais uma. Mandem brasa aí. Mandem brasa. E aí, foi? Boa, Nanda. Boa. Show. Deixa a galera botar aí o gabarito. Meninas, quando vocês fizerem, dá um ok aí no chat, tá? Por favor.
Conseguiu não, Amanda? Então vamos lá. Gente, essa questão ela pede assim, ó, a massa em gramas e o número de átomos existentes em 8 mols de átomos de mercúrio. E aí ele me forneceu a massa atômica do mercúrio, que é de 200 unidades de massa atômica ou 200 gramas a cada 1 mol. Portanto, quando nós tivermos 1 mol, vamos fazer essa relação aqui para ficar fácil. Quando você tiver 1 mol de átomos de mercúrio, quantos átomos de mercúrio a gente tem, gente? Fala aí para mim no chat. Quando você tiver 1 mol de mercúrio, quantos átomos de mercúrio você tem? Coloca aí no chat para mim. Bota aí para mim. 6 vezes 10 na 23. Beleza? Quando você tiver 1 mol de átomos de mercúrio, você tem quantos átomos em 1 mol? 6 vezes 10 é 23. Perfeito. Show. Então, quando você pegar esses 6 vezes 10 na 23 átomos de mercúrio e jogar lá na balancinha, isso vai me dar uma massa de quanto, gente? De 200 gramas, perfeito, a cada 1 mol. Sucesso até aqui. Só que o que é que ele quer? Ele quer a massa e o número de átomos presentes em quantos mols? 8. Então, quando você tiver 8 mols, você vai ter X e você vai ter quem? Y. Então, a gente faz aqui uma regra de 3 básica para todo mundo. Só isso. Vamos lá. Vamos ver isso aqui, gente. Levando em consideração que em 1 mol você tem 200 gramas, em 8 mols você tem quantos? 8 vezes 2, 16. Então você vai ter 1.600 gramas de mercúrio. Massa, né? Quando você tem 1 mol de mercúrio, você tem 6 vezes 10 na 23. Quando você tiver 8, gente, 8 vezes 6 dá 48. Portanto, esse X aqui vai valer exatamente, ó, igual a 48 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Portanto, gabarito letra C. Pegou aqui, Amanda? E esse caso que se tiver, por exemplo, NaCl, a gente multiplica por 2 no final, né? Como assim multiplica por 2, Fernanda? Para dar o número de átomos totais, né? Perfeito. Mas geralmente as questões elas pedem para a gente calcular, né? Aí separadamente, tá? Mas sim. Belezinha? Vamos pro próximo. Tá ficando legal, hein? Vamos lá. Só vocês. Dá um resultado aí, por favor. E aí, quanto deu?
Isso aí é só cálculo de massa molar, tá? Quando vocês forem encontrando o resultado, vocês vão colocando aí no chat pra mim. Duzentos e oitenta e um. Tá faltando alguma coisinha. É, mas só um pouquinho. Boa. 291. Oxê. 259. Não. Vamos ver. Pera aí. Vamos lá. Galera, nessa molécula de Parachon, é um inseticida muito usado aí, quer dizer, já foi muito usado para matar praguinhas. Vamos lá. Ele tem uma fórmula molecular de C10H14O5NSP. Perfeito? Então vamos calcular separadamente. A massa de carbono, como a gente está vendo ali, é 12, multiplicado por sua quantidade, 10. A massa de hidrogênio é 1, multiplicado por sua quantidade, 14. A massa de oxigênio é 16, multiplicado por sua quantidade, que é 5. A massa de nitrogênio é 14, multiplicado por 1 apenas. A massa de enxofre, 32, multiplicado por 1 também, né, porque só tem 1. E a massa de fósforo, que é 31, multiplicado apenas por 1. Pois então, 12 vezes 10 dá 120. Aqui dá 14. Aqui dá 80. Aqui dá 14 também. Aqui dá 32 e 31. Então vamos somar isso aqui para ver quanto é que dá. Bom, 4 com 4, 8. 8 com 2, 10. 10 com 11 vai a 1. 3, com 4, com 8, 12. 13, 16, 19 vai a 1, baixo 2. Então, a massa molar de Parachon aqui é de 291 gramas por mol. Galera, ó, não esquece, tá? Quando você tiver 291 isso se refere a uma molécula, uma molécula de Parachon. Quando você tiver 291 gramas por mol, isso vale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa nossa substância. O que isso quer dizer? Que quando você tem 291 é a unidade das massas dos átomos naquela molécula. Então, só uma molécula daquela tem 291. Agora, quando você pega um conjunto de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa substância, isso resulta na mesma massa, só que em gramas. Perfeito? Quando você tem 6 vezes 10 a 23 é porque você tem 1 mol.
Então, é essa correlação que a gente faz com relação à massa molar, certo? Massa molecular é a massa da molécula, geralmente para uma molécula. Massa molar é a massa que você vai ter da substância presente em 6 vezes 10 a 23. Então é sempre legal você analisar aí a diferença e lembrar que molecular a unidade é U, unidades de massa atômica, e molar é gramas por mol, certo? Beleza? Relaxe, relaxe. Aqui vocês podem errar, só não pode errar lá, gente. Não pode errar não. Vamos para mais um, vamos para mais um. Tá acabando, hein? Acho que essa é a última de cálculos químicos. Vamos ver. Mais uma para vocês. Manda brasa. E aí, pessoas? Vamos ver. O ácido tereftálico, tereftálico, né? Quase não saía. É utilizado na fabricação de fibras sintéticas do tipo poliéster. A massa de oxigênio, né? A massa de oxigênio existente em 0,5 mol de moléculas desse ácido é em gramas igual a. Vamos ver. Galerinha, primeiro, o que é que a gente tem que levar em consideração aqui? Quem é a nossa substância? É esse ácido, que tem fórmula molecular C8H6O4. Certo? Tudo bem até aqui?
E aí ele fala assim, a massa de oxigênio existente em 0,5 mol de moléculas desse ácido. Então, a massa de oxigênio que tem aqui, a massa de oxigênio resultante. Bom, vamos levar em consideração aqui que em 1 mol, quanto é que você tem de massa molecular para esse ácido? De massa molar, perdão. Vamos calcular. C, carbono, 12 multiplicado por 8. Hidrogênio, 1 multiplicado por 6. E oxigênio, 16 multiplicado por 4. 12 vezes 8 dá quanto? 16 vai a 1, dá 96. Mais 6, mais 64, né? Então, vamos ver quanto é que dá. 10, 16 vai a 1. 15 com 1 dá 16. Então, a gente tem 166 gramas, tá certo? Por mol. Confere isso aí. Pronto. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, em 1 mol, 166, o que, gente? Gramas. Certo? Tranquilidade. Só que é o seguinte, o que é que eu quero que vocês pensem agora? Vamos tentar usar um pouquinho do raciocínio para a gente não acabar errando, certo? 166 é o que você tem de total, beleza? Tranquilo? É o que você tem de total. Só que, galera, desses 166, 64 é em massa de oxigênio. Perfeito? 64 é em massa de oxigênio. Aí você vai dizer, professor, mas e agora? Se você tiver 0,5 mol disso aqui, você vai ter a metade dessa massa. Então, 166 dividido por 2, isso aqui vai dar quanto? Vamos ver. Bom, 16 por 2 vai dar 8. Baixa um 6, vai a 0, 60. 60. Isso aqui vai dar quanto? Fazendo essa continha, deixa eu ver. De cabeça tá difícil para sair. Vamos ver. 166 dividido por 2 dá 83. Beleza. 83 gramas, se você tivesse 0,5 mol. Você concorda comigo que para a gente saber quanto é que vai dar a metade aqui, basta eu dividir todo mundo aqui por 2? Dividir todo mundo por 2. Olha, vamos ver se vai bater. Aqui vai dar 32. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar quanto? 96 dividido por 2. Dá quanto? Dá 48. Vamos ver se bate. Bom, 48 mais 3 dá 51. Não é isso? Dá 51. Repare. 8 mais 3. Repare, tô ficando doido. 8 mais 3 dá 11. 11 mais 2 dá 13. Vai a 1. 4 com 3, 7 com 8. Então, isso significa dizer que eu só tenho 32 gramas de oxigênio. A resposta correta é a letra C. Acabou, isso que era doce. Foi? Beleza? Tranquilo? De boinha? É isso mesmo. Show, gente. Show, 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 show. É isto. E aí, galerinha? Sejam sinceros aí pra mim. Alguma dúvida até aqui? Me responde. Alguma dúvida aqui? É bom, sempre bom. Ficar mais atento a tudo é sempre bom. Tá?
Fechou. Galera, vamos pegar aqui a ideia de meia-vida, tá? O que é uma meia-vida, gente? Uma meia-vida é nada mais, nada menos do que o tempo, né, que átomos de uma amostra radioativa eles levam, né, para se desintegrar. Quando a gente fala de tempo de meia-vida, a gente está dizendo que é a metade dos átomos presentes. Portanto, falei de meia-vida, eu tenho a metade de átomos que uma amostra radioativa leva para desintegrar-se. Ponto. Esse é o conceito de meia-vida. Só que quando a gente vai fazer cálculo de meia-vida, a gente tem que saber que uma amostra radioativa ela vai sofrer decaimentos, e esses decaimentos radioativos vão fazendo com que esse átomo, né, ele vá cada vez mais produzindo outros átomos, se desintegrando, né, se transformando em outros átomos e tudo mais. E aí a gente percebe que nessa questão ele me diz mais ou menos assim: glicose, marcada com nucleídeos de carbono 11, é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com um tempo de meia-vida de 20,4 minutos. Ou seja, a cada 20,4 minutos, a amostra radioativa ela cai pela metade. Tudo bem, gente? Pegaram aqui a ideia? De acordo com a equação da reação nuclear. Então, a gente tem aqui o isótopo de carbono, né, que é o carbono 11. Eita! A gente só tem 5 minutinhos aí, nessa sala do Meet. Né? É o isótopo de carbono 11. E aí, ele vai acabar sofrendo um decaimento radioativo, né, por um pósitron. E o que é que vai acontecer? Gente, o que é o pósitron? É o antielétron. O elétron ele não tem uma carga negativa, não é isso? O elétron ele não é considerado como uma carga negativa. Então o pósitron é o elétron positivo. Então é mais ou menos a gente dizer que se o elétron ele se assemelha a uma partícula beta, que tem uma carga de -1 e uma massa de 0, quando eu falo do pósitron, que é o antielétron, ou seja, que é o elétron positivo, a massa continua sendo 0, mas ele não tem aqui uma carga de -1, ele tem uma carga de 1 positivo. Então significa dizer que a gente vai retirar 1 do número atômico. Eu acredito que isso aqui vocês viram aí na aula de Tio Eidão, né? Belezinha até aqui? Fechou? E aí o que é que vai acontecer? A partir da injeção de glicose marcada com esse nucleídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Tá? Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligramas do nucleídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de... Bom, a gente ainda tem 4 minutinhos, dá para fazer essa questão. Gente, o que foi que ele me disse? Que o tempo de meia-vida é de 20,4 minutos. Fechou? Maravilha? E que a amostra radioativa que nós temos tem uma massa de 1 grama. E ele disse que essa amostra radioativa ela vai decair em 5 meia-vida. Bom, você tem 1 grama, ó, ele decaiu pela metade, passou aqui 20,4 minutos, a gente tem metade de 1 grama. Qual é a metade de 1 grama, gente? Vai ser 0,5 grama. Beleza? Aí, decaiu mais uma meia-vida até chegar a 5. 20,4 chegou em 0,25 gramas. Fechou? Belezinha? Tranquilidade?
Aí passou mais uma meia-vida, já tenho 3 meia-vidas agora, ó. Dividir pela metade, então 25 por 2 dá 12,5. Então aqui vai dar 0,225 gramas. Bom, gente, levando em consideração que eu tenho mais uma meia-vida, ó, tô indo para a quarta meia-vida, passou mais 20,4 minutos. Eu tenho 0,0625 gramas. E para finalizar, vai passar aqui mais uma meia-vida, não é isso? Porque são 5. Então, vai passar aqui mais uma meia-vida, ou seja, vai passar mais 20,4 minutos. E eu vou chegar a isso aqui, a um total de 0,03125, né? Que aí a gente aproxima. A aproximação disso aqui em miligramas seria 1, 2, 3. A gente teria aproximadamente em miligramas 0,03125 vezes 1000. Isso aqui vai me dar 31,25, aproximadamente 31,3. Tem outro jeito de fazer isso aqui? Tem. Só que aí eu vou fechar essa aulinha porque ela vai acabar, certo? Vou abrir outra e mando novamente o link para vocês. E aí a gente pega o restante. Fechou? Rapidão. Espero vocês. 1 minutinho só. Cadê meu povo? Pronto, meninas. Vamos lá. Bom, baseado nisso aqui, eu posso levar em consideração o seguinte. O que é que nós temos aqui, galera? Nós temos que a massa total, já que eu quero calcular a massa, tá certo? A massa total da meia-vida... Espera aí, deixa eu compartilhar. Eu sempre esqueço de compartilhar a tela. Vamos lá, compartilhei. Tá tudo certo aí agora? Fechou? A massa total da meia-vida vai ser calculada por uma formulazinha bacana. Qual seria essa formulazinha? Nós teríamos a massa inicial. Qual é a massa inicial, gente? 1 grama. Beleza? Mas eu vou botar assim, para vocês pegarem. A massa inicial sobre 2 elevado à quantidade de meia-vida, ou de meias-vidas. Essa é a formulazinha que a gente vai utilizar, tá certo? Para estar descobrindo aí a massa total, caso vocês queiram trabalhar com fórmula. Isso é para descobrir a massa, tudo bem? Então, a massa total aqui vai ser igual a massa inicial, que é 1 grama, sobre 2 elevado ao número de meia-vidas. Quantas meias-vidas nós temos? Nós temos um total de 5 meia-vidas. Então, 2 elevado a 5. Perfeito?
Então, 2 elevado a 5 é a mesma coisa de 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 1 dividido por 32, isso aqui vai dar quanto, gente? Vamos pegar aqui na calculadora. 1 dividido por 32 vai dar um total de 0,03125 gramas. Que foi nada mais, nada menos do que a massa que a gente descobriu fazendo ali, né, apenas o decaimento. Logo, isso, como ele quer em miligramas, multiplicando aqui por 1000, vai dar 31,3 aproximadamente. Então, para você descobrir a massa total, quando ele dá a massa inicial e o tempo de meia-vida, basta você usar essa formulazinha aí prática, certo? Beleza? Então, assim, você escolhe a forma que te deixa mais seguro. Você escolhe o jeito, né, que você acha mais confortável fazer. Mas aí eu mostro para vocês, tanto pela relação do decaimento do tempo de meia-vida, quanto pela, certo, pela forma. Mas vocês pegaram aí? Fala para mim. Fechou. Maravilhoso. Massa. Belezinha? Tranquilidade, gente. Vamos para a próxima. Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui. Mandem brasa aí, vocês. Vamos lá. Manda brasa aí pra gente. E aí? Show! Massa! Massa, massa, massa. Vocês fizeram por decaimento ou pela formulazinha? Massa, que aí a gente tem o. A gente tem o comparativo, né? Tem gente que gostou da fórmula, tem gente que faz pelo decaimento normal. E é massa, porque você escolhe aquilo que te deixa mais confortável. Esse é o legal de você saber sempre como trabalhar em uma questão. Isso mesmo, perfeito. Show de bola. Mas essa fórmula, tá, Amanda, ela só vai se aplicar para você poder achar aí a massa.
certo? Para você achar a massa total da sua substância. E aí quando ele vai pedindo outras coisas, aí a gente vai pegando situações diferentes, tá? Mas não se preocupa não, que aí a gente vai chegando lá. Belezinha? Vamos lá. Essa questão é bem de boa, né? O cobalto possui um isótopo natural com um número de massa 59 e o cobalto 60, que é fabricado, né, de modo artificial pelo bombardeamento do isótopo 59 com nêutrons, sendo aplicado no tratamento de tumores. Quantos gramas do cobalto 60 irão restar, tendo uma meia-vida de 5 anos após 20 anos? Logo, se a meia-vida é de 5 anos e passou 20 anos, é porque a gente vai ter aproximadamente 4 meias-vidas, né? A partir de uma amostra contendo 4 gramas do radioisótopo, bom, qual vai ser a massa que a gente vai ter da nossa amostra radioativa depois de 20 anos? Você pode fazer da forma que você achar mais convencional. Bom, você tem 4 gramas, aí passou 5 anos, beleza, 5 anos, 5 hours, botar aqui, aí você tem metade, 2 gramas, aí passou mais 5 anos, aí você tem metade, 1 grama, aí passou mais 5 anos, aí você tem novamente a metade, aí você tem 0,5 gramas, e para completar as 4 meia-vidas, você tem aqui mais 5 anos. Portanto, 0,25 gramas seria a nossa respostinha. Agora, quem quiser fazer pela fórmula, a massa total é igual à massa inicial, que é quanto? 4 gramas dividido por 2 elevado à quantidade de meia-vidas, que seria quem? 4. Perfeito? Então, 4 dividido por 2 a 4 dá 16. Então, 4 dividido por 16 dá 0,25 graminhas. Sucesso, maravilhoso. Resposta correta, letra D de dadinho. Tranquilidade, Sara. E aí? Pegou a ideia? Nandinha, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Show de bola. Gente, vamos para a penúltima. Nossa penúltima. Vamos lá. É a nossa penúltima questão. Manda brasa aí. E aí, quanto deu? Show. Beleza. Maravilhoso. Para você achar que o tempo de meia-vida, né? Tempinho de meia-vida, tempo de meia-vida, vamos botar MV, meia-vida, nós temos o tempo final sobre aqui, né? O
tempo de meia-vida não, gente, perdão, desculpa. Para a gente achar que é a quantidade de meia-vida, tá? A gente tem um tempo final sobre o tempo de meia-vida. Então, aqui a gente vai colocar a quantidade de meia-vida, é um T minúsculo. Deixa eu botar assim, T minúsculo. Então, esse Tzinho é o TF sobre o TM, que é o tempo de meia-vida. Logo, a gente teria a quantidade de meia-vidas vai ser 26,5 dividido por 5,3, que isso aqui vai dar um total de quanto? 26 sobre 5,3 dá quanto? 26,5 sobre 5,3. Isso aqui vai dar por 4 por 5. Por 5, dá 5. Então isso aqui vai dar 5. Então a gente vai ter 5 meias-vidas, né? Então, a massa total vai ser a massa inicial, que é de quanto? 1 kg, sobre 2 elevado a 5. Portanto, 1 sobre 2 elevado a 5. Isso aqui vai dar aproximadamente 32, como a gente já tinha feito. Logo, 0,03125 kg, ou basicamente, como ele quer em gramas, multiplicando por 1000, isso aqui vai dar 31,25 gramas. Resposta correta, letra C. Quem quiser fazer pelo decaimento, fica à vontade, né? Fica à vontade. Você tem uma amostra de 1 kg do seu material radioativo, passou 5,3 anos, você vai ter 0,5 kg. Passou 5,3 anos, você vai ter 0,25 kg. Passou mais 5,3, você vai ter 0,125. Passou 0,3, ou melhor, 5,3, né? Deixa eu colocar aqui de volta. Tava aqui, não foi essa questão, não foi? Vou botar aqui para não atrapalhar aqui. Então, 1, 2, 3, passou 5,3, você vai ter 0,0625. Passou mais 5,3, você tem 0,03125. E aí a gente chega no mesmo resultado. Fechou, gente? Então, tá aí essa questão respondida. A resposta de letra... Qual letra? Qual gabarito? Letra C. Vamos para a nossa última questão de hoje. Vamos lá, manda brasa. Quero ver vocês. Certinho, Sarinha. Nada que é isso. Show. Fechou. Tchau, tchau. Fica com Deus. Nossa última questão aqui, gente, pra gente finalizar. Mandem brasa aí.
Vamos ver? Vamos lá? Bom, essa daqui, ela vai trazer um contextozinho diferente, mas é a mesma perspectiva. Ele vai falar que são conhecidos 3 isótopos do hidrogênio. O mais abundante é o prótio, seguido do deutério e depois o trítio, sendo o terceiro isótopo radioativo e com uma abundância extremamente pequena. O trítio é muito utilizado em experimentos de marcação isotópica na química orgânica e na bioquímica. Sabendo que sua meia-vida é de 12,5 anos, assinale a alternativa que mostra quanto tempo levaria para que a radiação de uma amostra de trítio fosse reduzida a 3,125%. Então ele está trabalhando aqui com porcentagem, né, gente? Então vamos levar em consideração que nossa porcentagem total inicialmente é de 100%. Então passou uma meia-vida, passou 12,5 anos. Então isso aqui caiu para 50%. Ao invés de eu trabalhar com massa, eu estou trabalhando com porcentagem. Beleza? E aí o que acontece? Passou mais uma meia-vida, ou seja, mais 12,5 anos, eu reduzi isso aqui para 25%. Passou mais uma meia-vida, ou seja, mais 12,5 anos, eu reduzi isso aqui para 12,5%. Eu vou reduzindo até chegar a quanto? 3,125. Passou mais uma meia-vida, nós temos 12,5 anos, isso aqui vai dar 12,5 dividido por 2, isso aqui vai dar 6,25. Não é isso? 6,25? Não, minto. 6,25 não. 5,75. É isso aqui? Acho que é isso aqui, né? É isso aqui. Não, é 6,75 mesmo. Minha cabeça tá já bugada depois de tanta aula hoje. 6,25, né? Tá. Aí passou mais uma meia-vida, mais 12,5 anos. Aí a gente chega no resultado de 3,125. Quantas meia-vidas passaram-se? Bom, 1, 2, 3, 4, 5. Então você teria 12,5, já que ele quer a quantidade de anos, né, que vai demorar para esse trítio chegar a uma porcentagem de 3,125%. Logo, 12 anos multiplicado pela quantidade de meia-vidas, ou seja, vezes 5. Isso aqui vai dar 62,5. Então, gabarito letra D. E tá aí a resposta. Beleza, gente. Fechou. Galerinha, tudo certo, né? Amandinha, Fernanda, ó. Um cheiro para todos vocês, tá? Fica com Deus, todo mundo. Uma excelente semana, um excelente final de semana para vocês. E até a nossa próxima aulinha, gente. Vocês são demais. Um cheiro e bons estudos. Valeu, galera. Obrigadão, viu? Valeu pela presença. Tchau, tchau.